Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 19 do livro de 2 Samuel. Mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui a oportunidade para te fazer um convite muito especial, porque hoje nós vamos receber um convidado especial na nossa igreja, o pastor Marcos Pintinha, para uma ministração poderosa da palavra de Deus, tá bom? Então vai ser uma quarta profética, hoje às 20 horas, você não pode ficar de fora, não perca por nada, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, hoje à noite na nossa igreja, tá? Quarta profética com o pastor Marcos Pintinha, hoje às 20 horas, você não pode ficar de fora, convida os seus amigos e vem para Evo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente, 2 Samuel capítulo 19, tem 43 versículos, eu vou fazer a leitura aqui na íntegra do versículo, do capítulo, versículo a versículo, tá bom? Preste bem atenção porque aqui agora, a partir desse capítulo vai ser narrado uma história que tem vários assuntos ao mesmo tempo, então a gente tem que prestar bastante atenção para a gente não perder o entendimento da palavra, tá? Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. No capítulo anterior nós estudamos que Absalão havia sido morto, né? E Davi ainda estava no processo de luto. E para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Na verdade, o filho que era também um inimigo. Então, o povo não estava entendendo, né? Aqui, a tropa, o exército de Davi, estava um tanto quanto preocupado. Peraí, nós matamos o inimigo e o rei está chorando por causa do inimigo, mas ao mesmo tempo também o inimigo era o filho dele. Então, existia ali um sentimento, né? Antes de qualquer coisa, um sentimento de um pai que perdeu o seu filho, né? Então o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. Olha que interessante, o sentimento de Davi era de luto, em contrapartida, o dos seus liderados era como se eles tivessem perdido uma batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: "Ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão." Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei: "Hoje humilhaste todos os seus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Ama o que te odeia e odeia o que te ama. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se Absalão tivesse vivo e todos nós mortos. Agora, vai, encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo mais essa noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já aconteceram desde a sua juventude." Então o rei se levantou e se sentou junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados foram até ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: "Davi nos livrou das mãos dos inimigos, foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa do seu filho, Absalão. E Absalão, que tínhamos ungido a rei, morreu em combate. E então, por que não falam em trazer o rei de volta?" Quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: "Perguntem às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue no meu sangue, por que então seriam os últimos a ajudar ao meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue no meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor se, de agora em diante, você não for comandante do meu exército, em lugar de Joabe." As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou, chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal e ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, onde seus 15 filhos e 20 servos. Com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real
na travessia e fazer com que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime e nem que te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, o meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não pense mais nisso. E eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, o meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: quem é você? Que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei partira e que voltou em segurança. Quando chegou a Jerusalém, encontrou-se com o rei. Este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó meu rei, o teu servo sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor: tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os seus descendentes, os descendentes do meu avô, nada mereciam do meu senhor o rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os homens à tua mesa. O direito que eu tenho, pois, de pedir, que direito eu tenho de pedir qualquer outro favor? Disse então o rei: você já disse suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. O que parece até injusto aqui, né? Davi manda dividir com Ziba, que enganou Mefibosete. Mas a gente vai entender daqui a pouquinho que nesse momento conturbado aqui, o rei precisava tomar algumas atitudes, ou seja, gastar menos tempo com algumas coisas para focar naquilo que era mais importante, né? Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai, da cidade de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso e tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém que eu vou cuidar de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que come e bebe? Possa ainda apreciar a voz de homens e mulheres cantando? Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com o Senhor, faze deles o que achar melhor. E o rei disse: Quimã virá comigo, farei dele o que você achar melhor, e tudo o que mais desejar de mim eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai, o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e foi com ele Quimã, todo Israel de Judá, e metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado, porque vocês estão irritados. Acaso comemos as provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior do que o nosso direito sobre Davi do que vocês, porque nos desprezaram. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Vamos entender esse texto, gente? Em nome de Jesus, vamos fazer uma interpretação do texto aqui para facilitar o nosso entendimento. Aqui começa, na verdade, o texto com Davi se lamentando profundamente pela morte de Absalão, seu filho, o que deixa o próprio exército de Davi muito desmotivado. Joabe aqui, que era o líder, o comandante do exército de Davi, confronta Davi dizendo que ele estava desvalorizando o sacrifício dos seus soldados em batalha. Davi então vai até o portão da cidade e se reconcilia com o seu povo. As tribos de Israel vão discutir sobre trazer Davi de volta como rei. Davi envia uma mensagem a Amasa, ex-comandante de Absalão, né? E nessa mensagem aqui ele vai nomear ele como líder, substituindo Joabe. Olha só que interessante, buscando então apaziguar e unificar as tribos de Israel. Aí ele vai falar também sobre Simei, né?
que havia amaldiçoado. O texto vai falar sobre Simei, que tinha amaldiçoado Davi durante a sua fuga, jogou pedra, amaldiçoou e tudo mais. Ele vem agora pedir perdão. Aí Abissai sugere que Simei seja executado, mas Davi não quer executar, perdoa, demonstrando ali misericórdia. Mefibosete, neto de Saul, se apresenta a Davi, explica, né, a Davi que ele foi traído por Ziba, o seu servo, e não pôde acompanhar Davi. E Ziba contou uma história de que ele não quis acompanhar. Davi então decide dividir as terras de Mefibosete entre ele e Ziba, tentando resolver ali aquela disputa. Na cabeça do rei tinha ali algumas dúvidas, quem tá falando a verdade, Mefibosete, Ziba, como é que tá isso? Então, para resolver logo, ele divide as terras. Aí uma coisa que me chama bastante atenção aqui é que, em vez de Davi investigar profundamente ou punir Ziba pela mentira, ele decidiu dividir as terras, né, entre os dois. Talvez para evitar um conflito maior, manter a paz ali em um momento delicado da sua restauração ao trono de Israel. Essa decisão pode ter sido também motivada pelo desejo de uma resolução rápida, para não perder tempo com isso, e também pela desconfiança que Davi ainda tinha em relação a toda aquela situação. Será que Mefibosete tem sido leal a mim? Né? É uma situação complexa, envolvia a herança, poder, então Davi tinha lá as suas dúvidas. Tá? Barzilai, que ajudou Davi durante o exílio, recusa a oferta de viver na corte, porque ele já tinha uma idade avançada, então ele manda o servo dele, chamado Quimã, no seu lugar. As tribos de Israel se ressentem porque Judá parece privilegiada ao retorno de Davi. Isso vai revelar uma divisão entre as tribos, já uma batalha entre as tribos, né, apontando para futuras tensões internas no reino de Davi. E o capítulo vai destacar aqui o esforço de Davi para reconstruir a sua liderança, unificar o seu reino após toda a rebelião causada pelo seu próprio filho Absalão. Tá bom? O que esse texto aqui tem para nos ensinar? Vamos lá, trazer tudo aqui para a prática, tá? Aqui em 2 Samuel capítulo 19, nós vemos que após a derrota de Absalão, o povo de Judá e Jerusalém envia Joabe a Davi para pedir que ele retorne ao comando do povo. Como eu disse, o rei estava de luto, profundamente triste por conta da morte de Absalão, né? E isso faz com que os homens se sintam mal. Joabe percebe e fala: meu filho, vamos lá, né? É claro que ele estava falando com o rei, então, mas ele tinha intimidade para chegar no rei. Era o comandante do exército, e ele chega ali em Davi e fala: ó, a gente precisa dar uma resposta, tá? E toda essa questão de luto profundo não era para menos, né, gente? A família de Davi aqui estava vivendo grandes perdas, grandes dores, né? Davi tinha acabado de perder mais um filho, já tinha perdido um outro filho, já teve uma filha estuprada dentro da própria casa, né? Já teve a vergonha de Absalão ter deitado com as suas mulheres. Uma situação bem terrível. Eu acredito que Davi estava passando por um momento delicado, mas o que a gente não pode esquecer é que tudo isso foi fruto do pecado de Davi lá atrás com Batseba. Né? Muito desse luto ainda apontava para o seu ato no passado que desencadeou tudo isso. Ou seja, tudo que Davi estava vivendo aqui ainda era consequência do ato dele com Batseba. Né? Agora, mesmo assim, Davi ainda volta para liderar o seu povo. Porém, a batalha contra Absalão havia deixado muitas pontas soltas. Não apenas com Davi, mas também nos relacionamentos de muitos que viviam junto a Davi. Dentre eles, o Ziba e o Mefibosete. Né? O Mefibosete sentava à mesa do rei. O Ziba era o servo de Mefibosete, estava sempre próximo ao rei. Então, agora, Davi, um homem mais experiente, não era mais um menino, né? O ímpeto agora dá lugar para o equilíbrio. Davi é que está mais sensível, mais maduro, né? E agora ele passa a colocar o seu esforço nas coisas mais relevantes, que mais importam ao seu reinado, e ele vai deixar de lado coisas menos importantes e começa a fixar literalmente seu esforço naquilo que realmente importa para a reconstrução do seu reinado. Aconteceram muitas coisas. Davi ele perde aquele prestígio que ele carregava, ainda era prestigiado por muitos, mas já não tinha mais tanto prestígio assim com outros, né? Então Davi agora ele precisa reconstruir o seu reinado. Então essas questões assim mais triviais, como essa briga entre Ziba e Mefibosete, por mais que Mefibosete estava sendo injustiçado, né, ele resolve rápido, de maneira prática, sem gastar muito tempo, dedicação e esforço, em tentar averiguar o que realmente estava
estava acontecendo o que era correto, né? Isso pode sim demonstrar aqui Davi perdendo a mão, mas ele estava numa situação muito delicada, tá? Então, na verdade, em quem ele podia confiar, né? Não tinha ninguém que Davi mais podia confiar, nem no seu próprio filho ele pôde confiar. Absalão traiu ele, expulsou ele de casa, se deitou com as próprias mulheres de Davi, uma coisa horrível, né? E quem estava falando a verdade aqui? Ziba, Mefibosete, e aí, né? O rei estava... tinha literalmente acabado de passar por uma situação horrível, agora o foco dele era só a reconstrução do seu reinado. Então ele começa a fazer uma autoavaliação, uma avaliação, trazendo consciência ali do que estava acontecendo com ele naquele momento. O foco de Davi agora era reconstruir. E o que a gente pode aprender com tudo isso? O que a gente pode aprender aqui, na verdade? Colocar as nossas forças naquilo que realmente importa. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos parar de prestar atenção nas coisas pequenas, né, no que vai acontecendo ao redor, porque tudo isso pode ser uma distração de meio de caminho. Muitas vezes é assim que acontece. Infelizmente, no meio do caminho, no meio da nossa jornada, surgem muitas questões e muitas delas têm como principal motivo, objetivo, roubar o nosso tempo e nos distrair daquilo que realmente é importante. Então, a lição de hoje é não deixar com que nada venha nos distrair, não deixar com que nada venha tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. Olha só que interessante, assim como Davi, nós precisamos aprender a identificar o que realmente merece a nossa atenção e o esforço da nossa energia. Algumas situações são simplesmente desvios que querem nos afastar do propósito principal. Então a gente tem que entender que manter o foco naquilo que é verdadeiramente importante é o que vai resolver grandes dos nossos problemas, sem permitir com que as distrações roubem a nossa atenção. Então aqui Davi, ele precisava resolver um problema seríssimo, e no meio desse problema seríssimo surgem outros problemas e ele precisava resolver tudo. Então aqui fica claro que ele resolve uma questão entre Ziba e Mefibosete, sem pensar, ele vai lá e resolve aquela questão menor, porque o foco dele agora não está mais nessas coisas, na briga entre Ziba e Mefibosete. O foco dele agora está no reinado, em reconstruir algo que foi prejudicado por conta de uma atitude do passado dele, né? Então, esses trechos, esses capítulos aqui de 2 Samuel, as pessoas têm até me procurado para falar: nossa, pastor, Deus pesou realmente a mão com Davi, né? Um pecado dele desencadeou uma série de consequências negativas. Esses dias até uma pessoa me procurou para falar que estava preocupado porque tinha semeado muitas coisas ruins no passado, e se tivesse que colher na mesma porção que Davi, ia demorar muitos anos para poder se reconstruir, né? Bom, fato é que aqui Davi estava tentando reconstruir o seu reinado. Depois de tantos acontecimentos negativos, de tanta luta, ele estava tentando reconstruir o seu reinado, e a lição de aplicação prática é que Davi não estava deixando com que nenhuma distração roubasse a atenção daquilo que era importante. E fica aqui a instrução, a dica para você no capítulo de hoje: não deixe com que nada venha roubar a sua atenção, mexer na sua atenção, desviar a sua atenção daquilo que é mais importante para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui de 2 Samuel. Agora eu quero te convidar mais uma vez a editar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar, tá? E não se esqueça que hoje à noite nós vamos receber um convidado especial na nossa igreja, o pastor e profeta Marcos Pintinha. Ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas, tá? E eu te espero hoje à noite na Evo também às 20 horas. Se você é de outro estado, de outra cidade, de outro país, você pode acompanhar a ministração, o culto completo pelo YouTube, mas não aqui pelo meu canal, pelo canal da igreja, Evo TV, Evo de Evolução, Espaço TV, tá? Te espero hoje à noite na Evo, amanhã aqui para mais uma Evolução Diária. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.